Bom dia, boa tarde, amigos, amigas que vem seguindo o meu canal. Isto é Abya canal de comunicação popular, nômade e pluriversal. Eh, Hoje eu quero tratar de um tema específico dentro do âmbito das lutas dos povos originários de Abya Pindorama. Eh, Atentando primeiramente de que a Biayala é, eu, eu, é a denominação que transfere a manifestação da natureza nas formas de ser e existir nesse mundo. Pindorama também. O Pindorama o Pindoretá, como alguns gostam de dizer, traz justamente no bojo dessa denominação elementos retirados da natureza e com a qual é possível, inclusive, entabular um diálogo acerca das lutas ancestrais que os povos, desde o Canadá até a Patagônia, vêm realizando em função de como o processo de colonização veio se dando paralelamente. As nossas lutas são lutas que começam a partir do momento em que o primeiro homem branco europeu pôs os pés neste território, vasto território. E as caravelas, ou no sentido simbólico, singular, a caravela e a nau representam em si a materialidade da razão, dos motivos que impulsionaram a maior empreitada que se tem por conhecimento na esteira da história e cujos cânones já vinham sendo afirmados muito antes, muito antes de todo e qualquer ensejo colonizador, justamente na faceta de processamento, de desenvolvimento da colonialidade do ser e da colonialidade do poder, para atingir seus objetivos máximos em função de dominar, oprimir, devastar, eximir, exterminar, dilacerar, silenciar, negar, inclusive essa negação pode vir estar colocada na disciplina psicanalítica, ou seja, dentro da psicanálise, dos conceitos da psicanálise. A negação da negação. Todos esses intuitos já vinham sendo, de forma sistemática, consideradas como as formas exclusivas que o homem europeu, branco, ocidental, podia efetivar em terras indígenas, assim como eles já fizeram isso nos seus próprios territórios, como já fizeram isso com os territórios dos sultanatos de Al-Ándalus, e que tem mais uma outra prévia, que é a anterior à expansão colonial ocidental,
que é o racismo religioso, em função de colocar em prática as tessituras daquilo que o cristianismo ocidental decide denominar como cristandade, pressupostos na qual Deus é colocado como o motor propulsor e que vai justificar as ações dos colonizadores em outros territórios do mundo, que já não mais do próprio território da Europa, que à época nem se chamava Europa. Europa não se chamou Europa, senão até muito recentemente. O mesmo acontece com Ásia, Oceania, África, e não havia um nome exclusivo, porque cada território tinha, a partir dos elementos da natureza, tinha sua identificação nominal e denominativa, desde onde eles estavam partindo para esse bem viver que eles possuíam antes da chegada do homem europeu. Com isto, eu não quero dizer de forma absoluta que, romantizando a vida dos povos originários ao redor do mundo, tenha sido uma vida edênica. Não. O que nós queremos aqui é uma compensação histórica com essa posta em cena, essa mise en scène da colonização, vão se tornando exclusivas as formas coercitivas dos brancos para imprimir na subjetividade indígena e também na sua subjetividade preta, dos povos pretos, dos afrodescendentes, inclusive, uma sensação de glorificação de suas lutas, de um triunfalismo que surge com esse método de coerção sistemática, justamente como eu falei antes, para imprimir nos povos esse triunfalismo, que não é nada mais de que um, uma forma de fazer desse jogo um jogo exclusivo, de ganhadores e não de derrotados. Quer dizer, toda política coercitiva que provenha dessa esteira colonizante, colonizadora, não será mais do que uma réplica de uma construção que vai se afiançando, se assentando na medida em que os povos subjugados historicamente comecem a aceitar essa nova realidade imposta. Quando Cristóvão Colombo chegou no que hoje conhecemos como as Bahamas, que na época se chamava a ilha de Guanaani, ou Guanaani, né? Que é um nome que provém das cosmovisões dos povos dos Caribes, né? Que tem várias outras nações que fazem parte dessa grande nação caribe, outros povos, etnias. Vamos lá, embora eu tenha sempre ressalvas com o termo etnia, né? Etnográfico, etnologia, né? Porque etnia é uma forma branca de perceber esses povos, mas, enfim, isso aí é um assunto que é para ser determinado num outro vídeo, para explicar mais detalhadamente o que em si significa a palavra etnia. Mas agora eu estou me referindo no âmbito histórico, de forma geral, de forma parabólica, para dar a entender que as lutas originárias, dos povos originários, dentro dessas lutas, no bojo dessa luta, estão
contidas, ou contém todos os pressupostos que, durante os séculos seguintes à colonização, à chegada do homem branco, foram adquirindo conceitos, foram adquirindo uma semântica que deriva, logo mais, num conceito que, utilizando métodos específicos, sistematiza esses pressupostos colonizantes, colonizadores, e que, ao mesmo tempo, e de forma coesa, com esse projeto de civilização, vai fomentando na subjetividade dos povos subjugados essa sensação de triunfalismo, que nós, os povos indígenas, não temos essa sensação de triunfalismo, ou um intuito, né, de fazer desse triunfalismo o nosso pódio de chegada. Nós não temos, nunca tivemos e não vamos ter. Primeiro, porque a maior parte dos povos que sobreviveram a essa empreitada colonizante, colonizadora, cristianocêntrica, não constitui o objetivo das lutas dos povos originários. Não constitui de forma alguma. A necessidade de que os povos originários tenhamos muito claro e preciso que a luta que nós estamos levando adiante não é uma luta para pertencer à branquitude, ou para pertencer àquelas estruturas institucionais que fazem parte do que hoje chamamos de república. O nosso intuito em si não é ser igual aos brancos conceituais. Nós estamos falando de questão de colorismo, estamos falando de conceitos, de pressupostos, de preceitos que fundamentam, ou que fundamentaram um processo histórico de devastação massiva dessa natureza que é o complemento da vida humana e terrestre, para logo amenizar com pequenas dádivas a subjetividade, que ela é uma subjetividade comprada, mas que não se afina com a história que já foi escrita, inclusive pelos próprios homens brancos, documentado. As cartas de Cristóvão Colombo, enviadas para os reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel a Católica, em Castela e Leão, que era, durante os séculos XV e até meados do século XVI, a grande fortaleza da cristiandade. Foi ali onde as práticas do Império Romano foram sistematizadas, as práticas que o Império Romano não conseguiu fazer antes de Tibério, os reis católicos conseguiram fazer, conseguiram pôr em prática, conseguiram comprar as subjetividades dos seus próprios povos para irem em forma de cruzadas, em busca da expansão dos territórios e em busca da dizimação de outras formas de ser e estar, de outras cosmovisões, que não aquele pensamento da cristiandade, do cristianismo ocidental. Para quem não tem conhecimento, o Novo Testamento é fruto do Império Romano. E no Novo Testamento já estão implícitas as formas de reproduzir a colonização a partir do pressuposto metafísico do que é ser humano e a quem ele deve reverências. A justificativa colombina trata-se expressamente disso, que logo há uma tentativa de instalar esse modo de pensamento
primeiramente nos povos indígenas que estavam aqui na Abya Yala, Pindorama, os que estavam no que hoje chamamos de Bahamas, no que hoje chamamos de República Dominicana e Haiti, que eles chamaram de Ilha Espanhola. Foi essa tentativa que, inclusive, nas empreitadas, nas operações de guerra que a cristandade fez contra os judeus e os muçulmanos, é o mesmo modelo metodológico e sistemático que se impôs aqui em Nabya Yala, com várias mudanças relativas a o encontro específico humano, carnal, físico, né, entre os povos europeus e os povos indígenas que não estavam contemplados na subjetividade europeia à época, porque não haviam povos indígenas no modo de ser e estar como aqui na Abya Yala, ou América Latina, como vocês preferirem. Não havia. Então, eles se encontraram com um mundo totalmente diverso e adverso àqueles povos que eles encontraram lá nos territórios de Constantinopla, nos territórios de Al-Hajjaz, que hoje é Marrocos, Argélia, as subjetividades encontradas em Al-Andalus, as subjetividades que os portugueses encontraram já na África, as subjetividades que o rei da Bélgica, Leopoldo II, encontrou lá no Congo. E quando eles chegam aqui, eles se encontram com outros tipos de pessoas, de seres humanos, que para eles era também algo exclusivo, porque muitos lugares que eles chegaram não encontraram pessoas que andavam nus, como é no caso do Caribe, por questões inclusive climatológicas, por questões de ambiência da própria natureza, onde esses povos, os taínos, por exemplo, se encontravam. Então, a história dos povos indígenas, dos nossos parentes, é uma história outra que não é a história sequer da África, que não é sequer a história dos otomanos muçulmanos, que não é a história dos povos judeus, semíticos, os povos de origem semítica, que eram povos pretos também. Os povos indígenas também poderiam se tornar povos que fazem parte dessa matriz, já que a África é o berço real da humanidade. Mas os modos de viver, as cosmogonias, cosmovisões, cosmopolíticas diversas, fizeram com que o homem branco, os colombinos, se encontrassem praticamente como em xeque. Nossa, quem são esses habitantes? Quem são essas pessoas? Eu nunca tinha visto nada igual. Nem imaginava que poderiam existir povos como os que eles encontraram nas Bahamas, em Cuba, em Haiti, República Dominicana, e logo mais em Martinica, em São Luís, em Guadalupe, em Trindade e Tobago, na Jamaica. Eram outros modos totalmente adversos a tudo aquilo que eles imaginaram como um único mundo possível dentro daquilo que eles realizaram nas incursões realizadas, quando encontravam povos com cosmogonias e cosmovisões totalmente inexistentes para o próprio povo europeu dos séculos XIV, XV, XVI. Qual é o ponto que eu quero chegar com isso? Que as nossas lutas referentes aos povos de Abya Yala são lutas que são próprias do nosso modo de ser e estar no mundo, das nossas ancestralidades e das nossas cosmogonias. Vamos lá, alguns chamam de mitologia. Não gosto dessa palavra mitologia. Eu acho absurda essa palavra. Mas, vamos lá, na lógica do mito, mitologia, né, é o logos do mito, estão impresos elementos que derivam daquilo que
o ser humano percebe através da sua pele como o primeiro órgão imunológico e que tem o contato direto com com o mundo exterior. A nossa pele é a primeira que vai sentindo a ação do mundo externo. Quando a cristandade nega a carne e coloca a alma e o espírito como aquela coisa transcendente, ou do ser transcendental, ele nega a angústia, ele nega a dor. A dor, quando, se eu pegar a tesoura e eu enfiar a tesoura na minha mão, eu vou sentir dor. Mas a cristandade nega a carne. Sempre negou a carne. Chegou a se negar a própria atividade natural do sexo. Santo Agostinho, que era um cara que vivia de pesadelos em pesadelos, que ele mesmo confronta Deus nos seus escritos, nas confissões que ele escreveu. Deus, como que tu me fizesses desse jeito, coisas que eu não posso controlar? Ele nega a carne e se coloca como se ele estivesse na mesma, no mesmo status divino, mas a contradição dele é a própria carne dele, e ele nega a carne. Como a cristandade nega a carne, os cristãos negam a carne. Eles só falam de alma e espírito, mas a carne é a primeira que sofre com o embate, e a carne dos nossos parentes foram os primeiros. Foi, foi o elemento primeiro de angústia e de dor, porque quando Colombo chega, e isso está nas cartas de Cristóvão Colombo, quando ele chega, a receptividade não durou mais do que 2 horas. 2 horas. Logo, desembainham a espada e a dor começa a ser o grito. Seria o primeiro grito dos excluídos. A dor indígena da primeira espada enfiada no corpo, na carne dos indígenas, que viviam aqui ao seu modo de viver. Mas na cabeça de nenhum indígena de Abiyala, Pindorama, Brasil, América Latina, passava pela cabeça de invadir os povos lá na Europa, ou mesmo dos parentes muçulmanos, para imprimir a dor na carne e logo negar a existência da carne. Se nega a existência da carne, se nega a humanidade dos povos. Se negou a existência da carne dos escravizados que foram de forma horrorosa retirados dos seus territórios. Se lhe negou a carne a esses povos que vinham escravizados, humilhados, acoventados nos porões dos barcos dos portugueses e dos espanhóis. Eles negam a existência da carne dos próprios povos de matriz semítica. Perdão. Se negou a dor, a angústia da carne dos povos árabes, dos povos muçulmanos, dos sultanatos. Se destrói a cultura, se destrói o saber, se destrói a comunhão com a natureza, se destrói a comunhão entre as próprias comunidades. Quer dizer, vira todo mundo indivíduo e cada um por si e ninguém por nada. Quando começamos a escrever a nossa história a partir do pressuposto da dor que a carne sente, nós começamos a entrar numa outra dimensão histórica. A história deixa de ser aquela narrativa de lutas de conquistadores e conquistados. Agora passa a ser a luta da dor da carne dos conquistados contra a investida criminosa
né, impermeabilizada por um discurso teológico que coloca como justificativa a invasão e a dizimação e o extermínio que ainda está ocorrendo hoje, e parece ser que ninguém faz uma releitura da raiz dessas problemáticas atuais que nós estamos vivendo em toda a América Latina, ou em Abya Yala. Quer dizer, a carne continua sendo negada, silenciada, oculta, encoberta, porque o discurso teológico dos cristãos, do cristianismo, faz parecer que o ser humano é transcendente no seu âmbito de alma e espírito, mas a carne negada se nega, os próprios cristãos negam o que eles fizeram aos nossos povos. Quer dizer, no âmbito da psicanálise, é a negação, e uma negação, inclusive, invertida, ou às avessas. A história deve ser contada a partir desse pressuposto de que a carne é a primeira que sofre quando alguém vem atacar, e que esse ataque tem uma prevalência de intuitos colocados na cabeça do atacante de que aquele lá tem que ser esmagado, porque é a única forma na qual eu posso ser rei e senhor desse espaço, desse lugar que eu comino a ser o meu espaço e o meu lugar, por direito divino e pelo sacrifício que eu faço ou fiz para conquistar esse espaço que aquele que estava lá e que por direito natural ainda lhe pertence, não é de merecimento. Isso está, inclusive, no Novo Testamento. Não vou colocar aqui os detalhes, porque seriam muitos, mas a invenção do Novo Testamento é a expansão metafísica do Império Romano. E é com essas armas, com essas ferramentas que eles chegam aqui na Abya Yala, maltratam nossos parentes, os povos que viviam aqui, independendo das suas disputas, das suas rusgas, porque nós somos seres humanos, assim que sempre vamos ter contradições e vamos ter algumas brigas, rixas, sim, é parte do nosso sistema neurológico, mas nunca, nunca, nenhuma dessas formas foi pensada para dizimar povos inteiros sob um discurso sem pé nem cabeça, mas cujo único objetivo era conquistar, esmagar, aplastar e saquear. Agora eu vou me colocar numa ordem mais atualizada. O que está acontecendo no Brasil de hoje é exatamente a réplica de aquilo tudo que já vinha acontecendo desde 1450 na Europa e que se instala em 1492 aqui na América, continua em 1500 com a chegada de Cabral no Brasil, que não se chamava Brasil, né? E continua até os dias de hoje. E essa atitude perpassa todos os outros povos que vieram para cá, os povos negros escravizados, perpassa todas as formas eugenistas que foram criadas, foram sistematizadas no século XIX, mas que os povos indígenas foram os primeiros a sofrerem essas investidas eugenistas, e que já existia também na Europa,
já existiu também contra os muçulmanos, contra os povos de matriz semítica, mas que não tinha esse nome, não estava conceptualizado, não existia um método de sistematização, senão até 1637, com o discurso do método de René Descartes e os pressupostos cientificistas de Francis Bacon, mas ainda era embrião. O que o governo federal, hoje, que não vou citar nomes, não vou citar nomes, para que os algoritmos não me impeçam de subir esse vídeo, ele traz no bojo das ações cometidas todos esses pressupostos já historicamente instalados. Daí o discurso religioso, daí o método sistemático de esmagamento dos povos já historicamente defasados, daí os pressupostos contemplativos em relação às normativas e ordenamento de uma sociedade, daí a estrutura das instituições que supostamente dizem defender, mas que não defendem ninguém, que é o Estado e seus três poderes. Tudo isso já tem uma raiz e é necessário beber dessas fontes para também atualizar os modos de lutas que nós devemos realizar neste momento, neste instante. Não adianta dizer, ai, agora eu faço parte do mundo das academias, ai, agora faço parte do mundo da cinematografia, ai, agora nós temos um museu, ai, agora é o dia do índio e tal dia, que legal, tem uma avenida que lembra ao nosso cacique Tibiriçá. Ai, agora nós temos uma cidade que tem um nome indígena que remete a um parente que... Não, isso não, isso são adereços. O que nós temos de fazer é sistematizar a nossa luta indígena, sistematizar nossas dores carnais, indígenas, ancestrais, espirituais, para a partir daí criar um método de luta que se oponha ao Estado. Porque, como disse Clastres, um grande historiador, vamos lá, se esses povos eram primitivos, e esses povos não precisaram de se ordenar mediante um establishment do Estado e do conceito de sociedade, e eles viviam muito melhor que qualquer sociedade atual, com todos esses recursos tecnológicos existentes. Quer dizer que, em si, eles foram mais avançados, tiveram um avanço crucial que, para o próprio homem europeu do século XVI, lhe parecia estranho. Por exemplo, Hernán Cortés, quando chega em Tenochtitlan, no México, que hoje chama-se de Cidade do México, onde tem o Zócalo, que, na época dos mexicas, dos astecas, dos toltecas, dos olmecas, era ponto de encontro cerimonial, por agradecimento aos alimentos, às dádivas da Pachamama, se transformou hoje, até os dias de hoje, num contraforte contra os povos originários, denominado de Estado. E o Estado, até hoje, mesmo com um governo progressista, como o de André Manuel López Obrador, falando sobre o México, não consegue fazer essa leitura. E as contraofensivas contra os povos indígenas e camponeses continuam tal ou pior do que era antes nos governos neoliberais de Calderón, de Fox e outras figuras
do neoliberalismo mexicano. E o mesmo acontece na Argentina, o mesmo acontece no Peru. Peru é emblemático nisso, inclusive na atualidade. Vamos a nos remeter aos textos de Mariátegui para ver que Mariátegui é mais atual do que nunca, não somente em relação ao Peru, sino em relação ao que acontece e está acontecendo hoje na América Latina, com uma subjetividade subjugada e extremamente colonizada. E vale isto para os parentes afros, quanto também para muitos dos nossos parentes, que nessa corrida eleitoral de hoje, aqui no Brasil, a gente está vendo os parentes que vão para a direita. Como é possível? E é possível, sim, porque não há essa leitura raizal, vamos lá, do rizoma, como diria Deleuze. Vamos atender os rizomas, porque é ali no rizoma que a arborescência é possível. E assim temos sombra para quando chegar o verão, que não vai ser de brincadeira o verão que vai vir agora. E a gente não tem mais rizomas, portanto, não temos mais árvores. E como não temos mais árvores, não temos mais sombra. Então, nós vamos morrer esturricados por um sol que vai escaldar toda a relação de vida biológica na face da Terra. Em função de quê? Em função de um pressuposto histórico que já foi marcado para ser isso que está sendo agora. A chegada desse presidente que está aí não foi um acidente de percurso, nem um equívoco comum, não. Já está estabelecido, já foi estabelecido, mesmo no governo progressista capitalista anterior a esse que está aí, e anterior ao impeachment acontecido em 2014, 2015, 2016, já está estabelecido historicamente, porque há um discurso teológico atrás disso. A salvação divina, os planos divinos do Senhor, né, como enviados direto da moral da família, da pátria e não sei que outra coisa, eles vão instalando, vão inclusive atualizando os métodos colonizantes, colonizatórios, que vão definindo as circunstâncias que as pessoas vão ter de atravessar e que, no fim, continua sendo mais do mesmo. Mais do mesmo. Porque isso aqui não mudou nada. Nós que já estamos acima dos 50 anos e fazemos uma retrospectiva de como era o mundo que nós vivíamos, inclusive quando nós éramos infância, nós chegamos ao resultado, perdão, que as coisas estão piores do que antes. Piores. Então, por quê? Porque a negação da carne é daí que o cristianismo bebe para se enarborar com um projeto de civilização, de modernidade e de um sistema econômico, que é o capitalismo, que é o sistema econômico da modernidade ocidental, para eles hoje, inclusive, continuarem nesse triunfalismo e que outros povos copiam para também fazer frente a um triunfalismo, onde dois triunfalistas querem disputar o poder. E isso acontece a nível de racialidade e acontece também a nível de política não no sentido puro da palavra, senão através do que é a política como trampolim para adquirir o poder. Eu encerro por aqui, né? E esse tema de hoje é justamente a carne, porque é a carne que sofre os embates desse projeto de colonização que continua até hoje, desde 1492, desde 1500, e da qual nós somos depositários diretos
desse tipo de intimação contra a vida humana e a vida terrestre no planeta. Muito obrigado. Quem quiser curtir esse vídeo, curta. Quiser comentar, criticar, compartilhe. Mande seus amigos se inscrever, porque eu vou começar aqui a pôr os pontos nos is, ou o acento circunflexo, onde deva ser colocado. Porque não podemos mais ver a história como se fosse uma sucessiva de eventos que aconteceram por acidente. Não, isso aqui não é acidental, isso aqui ocorreu porque já está ali na nascente dessas empreitadas, que inclusive eu vou falar para vocês, leia nas cartas de Cristóvão Colombo. Quando você lê as cartas de Cristóvão Colombo, todas elas, você vai descobrir ali todos esses pressupostos minimamente detalhados. Não é na historiografia acadêmica ou em livros de história. Não, porque a história nada mais é do que a história daquele que triunfa e não daquele que foi derrotado. E não é por uma dualidade do êxito e do fracasso. É porque a subjetividade cristã, eurocêntrica, ocidentalocêntrica, criminosa, assaz, destrutiva, era o complemento que faltava para dar materialidade a isso que hoje nós denominamos atualmente de praticamente o apocalipse da própria humanidade criada desde o Concílio de Niceia, passa pelo Império Romano e chega aqui nisso que atrevidamente chamaram de América e que o próprio nome de América vem reproduzir novamente todo esse discurso contra a carne dos nossos parentes, povos originários de Abiyala Pindorama. Bom dia, boa tarde, boa noite e também, por que não, boa madrugada.